Mas eu vou começar no slide, história da interpretação bíblica. Vai ser. Isso, beleza. Vou acompanhar aqui pelo computador também, fica mais fácil. A partir do slide de número 13, a gente vai. O cachorrinho é seu, pastor? Isso aqui é uma frota de cachorro. Fala pra ele que eu tô dando aula lá, não tem jeito não. Isso aqui são meus alarmes, sabe? Parecendo um canil, né? A galera aí é brava, hein, pastor? Só faz barulho, só tudo cachorrinho pequenininho, sabe? Aqui em casa tem uns bravos também, mas quando vê, não tem nem tamanho de cachorro. É igual o meu aqui, só faz barulho. Acho que tá todo mundo aí, né? Vamos lá. Vamos orar, né? Pedindo a direção do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos juntos mais uma vez por sua graça e misericórdia. Pedimos a tua direção para essa aula, que tudo possa dar certo em nome de Jesus. E que nós possamos aprender mais de ti nessa noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós Cristo. estamos sempre direcionados por ti, Senhor. Abençoa Jesus, amém. Ok. Aí se todo mundo agora puder desligar o microfone. Pode passar mais, William. Volta agora. Passou. O slide 13. Isso. História da interpretação bíblica. Então vamos lá. A história da interpretação bíblica remonta ao período do Antigo Testamento. Esdras e os escribas, você vai encontrar isso lá no texto de Neemias 8, de 1 a 9. Depois o verso 13 e 12, 36. A partir do retorno do exílio na Babilônia, foi necessário o uso dos targuns, que são explicações sobre a lei. Já vou explicar direitinho o que é um targum. Os ensinamentos orais se tornaram um suplemento fixo e crescente para o texto bíblico, tendo uma autoridade igual à da escritura. Quem fala isso é Kaiser. Isso aí para os judeus. O que eles fizeram? Eles pegaram a tradição oral dos textos bíblicos e fizeram disso, na mente deles, na concepção deles, um material que tinha a mesma autoridade da escritura. Quando Jesus Cristo fez aquela repreensão de que eles não conheciam nem as escrituras e nem o poder de Deus, é porque eles usavam os targuns e não a própria escritura mais. Eles usavam interpretações a respeito da palavra de Deus, mas não usavam necessariamente a palavra de Deus. Por isso Jesus teve que repreendê-los. E hoje em dia parece que não é muito diferente. Tem muita gente que, ao invés de usar a Bíblia, só usa comentários a respeito
respeito da Bíblia, né? Então a Bíblia é o nosso texto principal. Os rabinos, né, que fizeram essa condensação, tem aí a história breve de vários rabinos e da concepção de lei conforme a tradição deles. Estes se viam como sucessores dos sacerdotes e levitas, a quem havia sido confiada a interpretação e a aplicação da lei em Israel. Eu sei quem fala é o Augustus Nicodemos Lopes, né? A Torá oral, que é a tradição dos anciãos. Esta foi rejeitada por Jesus, é o texto que eu acabo de mencionar. Eles usavam a tradição oral e davam mais ênfase a ela do que a escritura. Eles pegaram o que a tradição rezava e ensinava a respeito da escritura e era mais importante para eles do que a própria escritura. O Midrashim, que era uma espécie de leitura e interpretação da lei, e tinha vários tipos de Midrashim. O Midrashim halásticos, do Halaká, se preocupavam em identificar a lei dentro das narrativas e justificar os costumes em vigência. Então era uma interpretação, uma leitura que eles faziam, tentando justificar um certo comportamento que eles mantinham. O Midrashim agático, ou os Midrashims agáticos, de Haggadah, se preocupavam em definir o sentido das histórias e experiências narradas por meio do vasto material bíblico. Então era um material extraído da escritura, mas que não era também a própria escritura. O Mishnah também, que é a sistematização da Torá oral, da lei que foi preservada de maneira verbal, oral, não escrita ainda. O Talmud, esse aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que eram os estudos e interpretações rabínicas do Antigo Testamento. Passa. Vamos falar sobre os Talmudes. O Talmud de Jerusalém, ele foi elaborado na Palestina e surge a partir de discussões sobre a interpretação da Mishnah. E tem também o Talmud babilônico. Ele é composto por ensinamentos dos rabinos das academias da Pérsia com base na Mishnah e no Gemara, que são os registros dos debates entre os mestres sobre cada ponto da Mishnah. Enquanto a Mishnah é registrada em hebraico, o Gemara tem seus registros em aramaico. Eu comprei um Talmud. Pensa numa leitura chata. O Talmud, na verdade, são as apreciações que os mestres fazem a respeito da Mishnah, né? Então eles ficam debatendo sobre determinados pontos. Cada um tem a sua opinião e aí vai. Pode passar. Então, como que funcionava a exegese rabínica, ou seja, a interpretação específica que os rabinos faziam do material que eles usavam? A Peshat, que é um método exegético que tinha como finalidade buscar o sentido claro do texto do Antigo Testamento, considerando o texto filologicamente, dando ênfase ao seu contexto histórico. É bem parecido com o que a gente usa hoje na nossa exegese. A gente faz a mesma coisa, a gente faz um estudo a partir das línguas originais, buscando o sentido autoral do texto. Então esse Peshat é bem parecido com o método histórico gramatical. O Midrash, que era um método que se preocupava com a aplicabilidade da Torá para seu próprio tempo. Esta forma de exegese trouxe uma série de problemas para a interpretação do Antigo Testamento. Primeiro, multiplicidade de sentidos no único texto. Ou seja, um texto não tem vários sentidos nem significados. Um texto tem um significado básico, ele não tem vários significados. Igual quando a gente escuta várias pregações no mesmo texto, empregadas de maneiras diferentes, né?
A aplicação do texto pode ter a ver com o contexto. Deixa eu acrescentar aqui alguém na reunião. Mas a interpretação não, a interpretação é só uma. Por exemplo, se tivesse, vamos usar aqui um texto da Escritura. Deus é amor. Quando o apóstolo João escreveu, inspirado pelo Espírito, que Deus é amor, ele estava querendo dizer que Deus de fato ama e que Deus é amor. Não tem outro sentido, não tem outra interpretação. A interpretação da Escritura é só uma. Então essa problemática da multiplicidade de sentidos é um problema que existe até hoje na vida de muita gente que interpreta a Escritura. Segundo, a alegorização do texto bíblico. Meu Deus do céu. Tem gente que alegoriza tudo. Vai pregar, dá sentido para tudo. Tudo. Tudo tem significado. Tudo. É um negócio que chega a me dar náusea. Aonde a alegorização na Bíblia deve ser feita é muito claro. Agora, você sair dando sentido extra para os textos que são claros na Escritura não é correto. 3. Significado de detalhes. Se atém a questões no texto que não tem necessariamente a importância de se deter a eles. Fica preso a detalhes que não vão cumprir a finalidade da interpretação. Você tem que ir no centro, no âmago da questão, para aplicar o texto corretamente, interpretando, é claro, de maneira correta. Então, fica muito preso a significados de detalhes. Então, enche o texto de detalhes e fica dando significado de tudo. Isso também é prejudicial para a interpretação. 4. Busca por novas palavras a partir da combinação da primeira e última letra de algumas palavras consideradas especiais. Isso era chamado de notoricon. Gente, isso é o maior problema. Pegavam uma espécie de código, o início da palavra, depois o final, juntava para chegar a uma interpretação básica. Então, vou falar para você, esse método da Midrash aí, ele trouxe muitos problemas para a interpretação do Antigo Testamento. Parece que tem gente que aplica isso aí até hoje. Passa. 5. Tendência à harmonização. O Midrash considerava as escrituras como uma unidade monolítica simples, ou seja, queria harmonizar tudo. Não tem como se harmonizar tudo. Algumas coisas tão claras que podem ser harmonizadas, outras não. 6. Atualização ou aplicação. A preocupação em apenas aplicar o conteúdo da Escritura proporcionaram a elaboração de novas leis para justificar a lei. Olha só, eu sei que vocês já sabem desse detalhe, mas a lei de Moisés, para os judeus, tem 603 mandamentos. Eles não deram conta de guardar 10. Vai observar 613. Então, eles ficavam procurando justificar os seus comportamentos e interpretações através de outras interpretações e assim sucessivamente. Passa. Então, alguns rabinos que foram importantes na história da interpretação do Antigo Testamento. O rabino Akiba, que viveu entre os anos de 50 a 132 depois de Cristo, afirmava que tudo no texto tinha mais de um ou vários significados. É um problema, né? Não tem. O rabino Hillel viveu entre os anos de 70 antes de Cristo a 10 depois de Cristo. Então esse aí
Cristo viveu um período da época desse famoso rabino, né? Nascido na Babilônia, fundou uma escola em Jerusalém que levou o seu nome. Estabeleceu 7 regras para a interpretação do Antigo Testamento. Então ele foi um exegeta que criou o seu método de interpretação da Escritura, um hermenêutico. Primeiro princípio, ou primeira regra, é o cal, o arromer, leve e pesado. É uma inferência do menos para o mais importante e vice-versa. Ele analisava o texto dessa forma. Ele analisava primeiramente o que era menos importante até a interpretação chegar no seu clímax, ou o contrário. Segunda regra, o gereza, shawá, que é a equivalência de expressões, ou seja, uma inferência por analogia. Analisava e fazia comparações a respeito da equivalência de palavras ou expressões dentro do texto do Antigo Testamento. Terceira regra, o binyan miktub errad, ou seja, construindo a partir de um texto. Era a formação de uma família de textos quando um grupo de passagens possui o mesmo conteúdo. É aquilo que a gente chama hoje da nossa leitura através da comparação dos textos que falam do mesmo assunto. É você coordenar textos da Escritura que tratam da mesma coisa. É fazer a correlação dos textos. Todo mundo que faz estudo bíblico aí para aplicar na escola bíblica dominical ou em algum determinado grupo familiar, faz correlação de textos para afirmar aquilo que ele está falando, né? Passa aí, William, por favor. 4. O binyan ab mishen ketuvin, construindo a partir de 2 textos. Era uma espécie de generalização a partir de diferentes passagens. Comparava passagens agora com sentidos diferentes. Quinta regra, Kelal Uferat, ou seja, do geral para o particular, ou o geral e o particular. Baseia-se na relação entre o genérico e o específico. Sexta regra, o Kaios Bo Bemakon Oher, que era a analogia feita de outro lugar. Era uma espécie de exposição feita a partir de outra passagem parecida. Queria justificar a interpretação através de outro texto. E a sétima e última, o Dabar Halamed Meinian, era uma explicação obtida do contexto. O sentido deve ser deduzido a partir do contexto, está totalmente correto. A gente não pode interpretar nenhuma passagem sem usar o contexto. Uma observaçãozinha sobre esse Hillel. Aquele Gamaliel que aparece na Escritura, no livro de Atos, que o texto deixa claro que Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Provavelmente Gamaliel foi neto desse Hillel, esse mestre, esse rabino judaico. Então foi um rabino muito importante que estabeleceu esses 7 princípios ou regras de interpretação. Passa. O outro grande famoso rabino do início, né, da interpretação bíblica, a partir do primeiro século, foi o rabino Shammai, o contemporâneo de Hillel. Porém, totalmente diferente dele, tanto na personalidade quanto na hermenêutica. Shammai interpretava a lei com muito vigor, possuía um temperamento sanguíneo e era de pouca paciência. Seus ensinamentos quase sempre se contrapunham aos ensinamentos do rabino Hillel. Então, na época de Jesus, os 2 principais mestres eram eles, Hillel e Shammai. Gente, olha que coisa interessante. Um ensinava praticamente o oposto do outro. E ambos tinham seguidores.
Uma passagem muito usada no nosso meio, Mateus capítulo 11, a partir do versículo, eu acho que 28. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho, peraí. Tem Bíblia aí? Se tiver, abre. Mateus capítulo 11. Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Ok, Mateus capítulo 11. Vinde a mim, os que estáis cansados. É isso mesmo. Mateus 11, a partir do verso 28. É um texto bem conhecido, né? E muito usado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Rapaz, esse William é demais. Aí pra você ver. O texto tá aí para todo mundo ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos entender isso aí no contexto de Jesus. Os dois principais mestres rabinos da época de Cristo eram Hilel e Shammai. Então, Hilel viveu até 10 anos depois de Cristo. Então, Shammai sendo contemporâneo dele, os ensinamentos desses dois são os ensinamentos que estavam em voga na época de Jesus. Quando Jesus fala sobre essa questão de ir a ele, todo mundo que estava cansado, oprimido, estava sobrecarregado, estava carregando um fardo pesado, é porque essa palavra jugo, para quem entendia a questão de ser discípulo dos mestres ou dos rabinos, era o pacote de ensino que se dava ao futuro mestre, aquele que era recrutado na sabatina, no dia do bar mitzvah, e ele então recebia todo um pacote de ensinos na perspectiva de um desses dois mestres. Vocês se lembram quando Jesus tinha 12 anos? Ele sumiu dos pais e ele foi encontrado aonde? No templo. Numa sinagoga, não foi? Sendo sabatinado É pelos sinagoga, mestres. né? Na verdade, ele estava sabatinando os mestres, né? Era para Jesus ter sido recrutado. Eles deveriam ter recrutado Jesus para fazer de Jesus um mestre da lei, mas Jesus sabia mais do que eles. Com 12 anos, eles ficaram assustados e ao invés de recrutar Jesus, colocaram ele para correr. Então, o que era o jugo para quem era discípulo dos mestres? O jugo era o pacote de ensino. Seria como você hoje, você está fazendo teologia. O jugo seria o seu período como acadêmico da disciplina. Todas as disciplinas, todo o material didático que você vai receber durante o seu período de formação seria o equivalente ao jugo para os discípulos dos mestres. Então, quando Jesus falou, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
provavelmente ele estava fazendo menção a Shammai, que era muito áspero, muito duro, ensinava a lei com muito vigor, cobrava demais. E Jesus está falando, o meu estudo, o meu jugo, não é assim. Ele é suave, ele é leve. Mas para quem estava ouvindo Jesus e não era discípulo dos mestres, não era alguém que estava envolvido com o estudo de todo o conteúdo oferecido pelos mestres, entendeu de forma diferente. Jesus sempre estava cercado por grupos distintos. E um dos grupos que estava sempre ao lado de Jesus eram os senhores da terra, né? Tem uma expressão para defini-los, os Anhan-Arets. Ou seja, eram os agricultores, os pescadores, aqueles que trabalhavam manualmente. Então, como que alguém que era agricultor, pescador, entendeu o jugo diferente? Se você pegar um dicionário na sua casa, ou tem um aplicativo de dicionário, e olhar o significado de jugo, um dos significados de jugo vai ser a palavra canga. Alguém sabe o que é uma canga? Canga de boi. Quem já morou na roça? Eu morei na roça. Os dois bois andam juntos. Então é por isso que você está falando de canga facilmente, né? Canga na roça tem várias utilidades. A utilidade primária é amansar um animal bravo. Você usa a canga para amansar um cavalo bravo, um boi bravo. E depois você usa espécies de canga para colocar no animal, para ele puxar ou o carro de boi, ou uma carroça, ou o arado. O arado era puxado por animais, né? Então, quem era da roça, quem era do campo, entendeu a mensagem diferente. Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, tomai sobre vós a minha canga. É muito interessante, né? Você usa a canga, vou usar aqui a figura do boi. A canga para amansar o boi bravo. Você pega um boi que já é manso, que já foi amansado, atrela a canga no pescoço dele e coloca um boi bravo do lado dele. Rapaz, no começo é uma loucura, uma tortura para aquele boi bravo. Ele tenta chifrar o outro de todo jeito, mas ele não consegue. O outro é tão forte quanto ele e a canga é o limite. Não tem jeito, a canga não deixa. E o outro consegue resistir aos ataques ali porque é tão forte quanto ele. O tempo vai passando e à medida em que o tempo vai passando, aquela canga vai fazendo com que o outro boi bravo vá ficando manso. E no final de um período, aquele boi que era bravo está tão manso quanto o outro e já está habilitado a puxar o carro de boi, a puxar o arado, a puxar uma carroça. Então eu vou parafrasear, vou fazer uma paráfrase do texto de Jesus. Tomai sobre vós a minha canga. Vocês são os bois bravos. Eu sou o boi manso. Entrem na canga comigo e se tornem tão mansos quanto eu. Então a mensagem de Jesus, ela atingiu dois grupos, o povo da terra e os mestres. Então quando ele dirigiu a mensagem aos mestres, eles entenderam que o jugo era o pacote de ensino. E ele está dizendo, eu não ensino como Shammai. O meu ensino é tranquilo. O meu ensino é vida, o meu ensino é o reino. E quem era do campo entendeu como a canga. E eu digo para você, nós que estudamos teologia temos que empregar esse texto nas nossas vidas, tanto como a canga de Cristo, para nos discipular, para nos amansar, e também como o pacote de ensino de Jesus, porque ele é o mestre dos mestres. Amém? Amém. Volta lá. Isso. Professor, Fale.
sobre a interpretação, né? Da gente pegar um texto e ter algumas interpretações de acordo, tipo, assim não seria tipo, duas interpretações do mesmo texto? Não. De acordo com quem estava lendo? Não, essa é uma interpretação. Você está falando sobre É uma interpretação só. O problema é que os ouvintes entenderam cada um de maneira distinta. Jesus deu uma paulada, uma cajadada para matar 2 coelhos de uma vez só. Então, como que você vai chegar a esse tipo de conclusão? Nós vamos amadurecer a nossa hermenêutica através do método chamado histórico gramatical. Isso aqui é conhecendo o contexto histórico da época. Então, quem seguia Jesus eram só os mestres? Não. Seguia Jesus só o povo da terra, os Anhan-Arets? Não. Então, quem seguia Jesus? Gente da elite seguia Jesus. Quem foi Nicodemos? Um mestre, não foi? Quando Jesus manda ele nascer de novo, ele fica doido. Fala, mas como é que eu vou fazer? Eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Jesus fala, mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então Jesus era seguido por mestres, por pessoas comuns, por gente da terra, por pescadores, por agricultores. Então a mensagem de Jesus, ela veio de maneira eficaz. Então aqui não são duas interpretações, eram 2 grupos de ouvintes distintos, é uma interpretação só. O povo da terra entendeu o jugo como canga e os mestres entenderam o jugo como o ensino dos mestres. Certo? Certo. Então vamos lá. A alegorização judaica, o que é isso? A alegorização judaica sofreu influências da alegorização grega. Os judeus de Alexandria, no Egito, receberam fortes influências da filosofia grega e procuraram harmonizar os 2 conteúdos por meio da alegorização dos textos do Antigo Testamento. Durante esse período, cerca de 200 anos antes de Cristo, foi feita a tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta. Tanto a Septuaginta como os Targums procuraram remover os antropomorfismos dirigidos a Deus. Em Êxodo 15:3, o Senhor é homem de guerra. Foi traduzido por o Senhor esmaga as guerras. Deixa eu explicar o que é isso. Septuaginta, o LXX, né, o número romano, 70. A tradição diz que 70 ou 72 anciãos traduziram a escritura do Antigo Testamento para o grego koiné. Porque durante o período de 330 anos antes de Cristo e 330 anos depois de Cristo, a língua grega era conhecida como língua koiné, língua comum. E ela se tornou a língua franca do Império a partir de Alexandre o Grande. Então, essa Septuaginta é muito importante para o estudo da Bíblia. Você pode ler o Antigo Testamento em grego quando você aprendeu o grego, para ver as citações do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, citava textos do Antigo Testamento com base nessa Septuaginta. E o que são esses chamados Targums? Esses Targums são também interpretações que os mestres faziam a respeito da Escritura, e eles se tornavam muitas vezes mais importantes para eles do que a própria Escritura. Vocês já ouviram a palavra Shekinah várias vezes, né? Alguém pode abrir um microfone e me explicar o que é a Shekinah? A glória de Deus? Ok. Agora fecha o microfone de novo. Então nós aprendemos tradicionalmente, e os cantores gospel, né,
colaboram com essa cultura de que a palavra Shekinah significa glória de Deus. A palavra glória... Professor, tá falhando a sua fala. A gente não tá te ouvindo corretamente, tá cortando. No meu aqui tá perfeito. Quem mais está me ouvindo com cortes aí no... Aqui tá perfeito. Tá? Eu, professor. Pra mim tá cortando muito também. Aqui pra mim tá bem. O meu tá bem também, tá ok. Então, O meu também tá ok também. então é algum Pode Eu ser a acredito que nossa o problema internet. pode ser a internet. alguns estão me Professor, ouvindo tem bem, muito- outros não. Então, olha áudio só, que- essa aula, Não, ela- é, Professora, tá falhando. essa aula está sendo gravada? essa aula está sendo gravada e ela vai ser colocada depois lá na plataforma. Ah, Tá. não, tá bom. Tá Obrigada. bom? Então, deixa eu explicar. Eu vou falar aqui devagarzinho. Se continuar cortando, alguém que estiver recebendo a mensagem com cortes, me avise. Mas a palavra glória no Antigo Testamento é kavod. Alguém já ouviu essa palavra, kavod? Já vi. Só que quando fala de ali, né? Acho que fala quando a arca foi roubada, né? Então, Tá aí bom. apareceu o conceito de Ikavod, ou seja, a glória se foi. Então a palavra glória no Antigo Testamento é a palavra Kavod, não é Shekinah. Se eu falar para você que não existe a palavra Shekinah na Bíblia, Isso é gravíssimo, então, né, professor? Porque a pessoa inventa e a gente acaba acreditando nessas coisas, né? olha só, eu vou explicar gente é direitinho um- isso para você entender. Aonde apareceu essa palavra Shekinah, então? Vou explicar agora. A Nossa. palavra Shekinah É muito sério, então, professor. é muito sério. A palavra Shekinah, ela vem do verbo hebraico shakan. O verbo significa habitar. Quando Deus deu as instruções para Moisés no tabernáculo, Deus vinha na figura da nuvem e da coluna de fogo para habitar entre eles. Então a palavra shakan, que significa habitar, depois foi empregada com o sentido de Shekinah. Shakan, Shekinah, com ideia de glória de Deus. É justamente o que esse slide está dizendo. Eles queriam eliminar os antropomorfismos dirigidos a Deus. O que é um antropomorfismo? É você atribuir características humanas a Deus. Eu não sei se vocês entendem bem disso, mas Deus não é um ser humano. É. O Verbo se encarnou, se tornou um de nós. Mas antes disso, é bom entender que Deus não é um ser humano com braços, pernas, cabeça, olhos, narinas, ouvidos. Então essa linguagem chamada antropomórfica é para explicar algumas coisas, para a gente assimilar a ideia, mas eles queriam eliminar, porque eles achavam que isso aí atrapalhava a compreensão de alguém em relação a Deus. Por exemplo, o Senhor é homem de guerra. Eles traduziram na Septuaginta para o Senhor esmaga as guerras. Para fugir desse conceito. Deus não é um ser humano gigantão que enche o mundo inteiro. Então essas características foram atribuídas a ele por causa da nossa limitação da linguagem. Outra questão é a antropopatia. É você atribuir alguns sentimentos humanos a Deus. É difícil explicar isso, mas é necessário. Por exemplo, lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Depois você lê na mesma escritura que Deus não é filho do homem para que minta ou
Arrependa. Então tem erros na escritura? Não. Então essa condição de falar que Deus se arrependeu é uma antropopatia, é você atribuir um sentimento que é claramente humano a Deus. Como que Deus pode se arrepender de alguma coisa sendo ele perfeito e não fazendo nada errado? Deus vai se arrepender do quê? Deus não se arrepende de nada. O problema é que a palavra lá, ela tem que ser entendida de acordo com o princípio de interpretação. O verbo no hebraico é nahan. A ideia é que Deus viu, vai punir, Deus se entristeceu. Mas se arrepender não, Deus não volta atrás, Deus não pode voltar atrás. Isso vai contra a escritura, isso vai contra os textos da Bíblia. Então essa palavra Shekinah, ela foi criada nesse intuito de tentar remover esses conceitos, professor, de atribuir a Deus características físicas. Quem falou? eu. Fala. Isso vai contra os seus atributos reais também, né? Então, O fato de igual Deus, a gente usar de maneira literal na escritura que no sétimo dia Deus descansou da criação. Deus se cansa? Não. Nem se cansa, nem se fadiga. É Então, verdade. olha só, essas limitações da nossa linguagem é que trazem essas concepções chamadas de antropomorfismos e antropopatismos em relação à pessoa de Deus. Então, o Shekinah foi uma atribuição desses Targuns para tentar eliminar essa possibilidade de alguém entender que Deus era um ser humano grandão, poderosão, que enchia o mundo inteiro. Então eles tiveram boa intenção, mas acho que não era necessário isso, né? Se incorporou tradicionalmente o Shekinah no seio da igreja evangélica, que hoje é quase que impossível você tirar isso. Isso é verdade. Então, igualmente tratar Deus de você, eu acho muito estranho, né? Chamar Deus de você. por mais que a Bíblia garanta em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, ele diz que é nosso irmão por causa do plano redentivo, eu não me sinto nem um pouco à vontade de chamar Jesus de você. Realmente, a gente chama os nossos pais de senhor, né? Pai e mãe, e Deus, hein? É o próprio Deus, né? Então, realmente, Jesus, é uma coisa muito... Jesus na Escritura não é só nosso irmão, ele é nosso o Senhor, né? Nosso Senhor, é nosso mestre. Então eu também tenho muita dificuldade de me dirigir a Jesus como você. Eu também, eu fico... Passa Professor. aí, William. Professor, Oi. na igreja que eu congrego, tem um pastor. Eles vieram de e sempre ele e a esposa dele. E aí no começo eu me assustei, porque a gente fala você com pessoas normais, né? Igual a gente. Problemas de tratamento para pessoas iguais, né? Esse pastor orando, e na oração ele falava você. Aí eu falei com o esposo, falei, acho que é falta de, sei lá, de respeito, não sei nem a palavra certa para definir isso, né? E eu também não tenho coragem, assim, tá? É a forma que ele se relaciona com Deus. Eu particularmente prefiro não. Então olha só, essa expressão a forma do Senhor em Números 12:8, ela foi traduzida pela glória do Senhor. Do Senhor. Ela começou por aí.
Porque é o seguinte, é aquele texto, né, onde Deus diz para Miriam que falava com os profetas por sonhos, visões, mas com Moisés ele falava Tete a tete. tete a tete, gostei, face to face, né? Cara a cara. Então, na verdade, aquele mesmo texto diz que Moisés viu a forma do Senhor. Como que você vai conciliar isso aí com o Novo Testamento? João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Moisés, ele viu o formato que Deus assumiu para se apresentar a ele. Isso aí se chama, na teologia, teofania. Professor, e Estevão viu Deus em pé, e como é que diz? Estevão viu Jesus e Deus em pé, Jesus à direita do Pai. Viu à direita do Pai, mas não disse que ele viu o Pai, ele viu Jesus em pé. Jesus pode ser visto, porque Jesus assumiu de fato a natureza humana e não apenas uma forma humana. Mas Deus, no Antigo Testamento, ele assumia uma forma que a teologia chama de teofania para se mostrar aos seus servos. Vocês se lembram em Gênesis 18? A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão. E Abraão, olhando, viu 3 varões. Certo. Por que 3? Pai, Filho e Espírito Santo? Rapaz, tem tudo a ver, não tem? Mas eu só perguntei, eu não posso afirmar. Por que não viu 4, 2, 1 só, né? Então, todas as vezes que Deus se apresentou para alguém no Antigo Testamento, Deus assumiu uma forma. Mas em Cristo não. Em Cristo Deus se encarna e se torna literalmente um de nós. Mas eles tinham essa dificuldade. Então, esses targuns são paráfrases e comentários em aramaico do Antigo Testamento. Fizeram a eliminação dos antropomorfismos e antropopatias referentes a Deus. Estas atitudes favoreceram e fortaleceram o conceito a respeito da chamada Shekinah. Então, olha só que coisa impressionante. Se não fosse através da linguagem, a gente não captava era nada, né? Então o que a gente sabe de Deus é o que Deus quer que a gente saiba. A gente só sabe de Deus na medida em que ele se revela a nós. Deus pode se revelar através da criação, que a teologia chama de revelação natural, e Deus pode se revelar a você através da escritura ou através de seu filho, que a teologia chama isso de revelação especial. Mas se Deus não revelar algo a você, você não vai saber nada a respeito dele. Então a nossa fonte de revelação principal é o Cristo através da Escritura, trazendo a iluminação por meio do Espírito para a gente entender essas coisas. Então Deus não é um ser humano gigante que tem braços, pernas, olhos, boca, nariz. Deus, a Bíblia garante que ele é Espírito. Deus é Espírito. E aonde for o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então Deus é Espírito. E quando o próprio Jesus fala de Espírito, quando ele ressuscita, ele se mostra aos discípulos e fala, ó, pode olhar aqui, pode pegar, ó. Eu não sou um Espírito. Espírito não tem ossos nem carne. Então Espírito, gente, não é um ser humano de osso e carne, ou carne e osso. Então a preocupação desses mestres em fazer esses targuns, ela é compreensível. Eles queriam que as pessoas entendessem que Deus não era como eles. Deus era transcendente, superior. Era divindade. Amém. Pode passar. Aleluia. Olha só os... Na plataforma ainda não está liberado esse material, né? Não, mas vai estar. Tá bom?
Os principais alegoristas do Antigo Testamento. Aristóbulo, que viveu por volta de 60 a.C., acreditava que a filosofia grega estava baseada no Antigo Testamento e que aqueles ensinamentos só podiam ser desvendados mediante alegorização. Problema sério, né? Submeter a palavra de Deus à filosofia grega, tá errado. Filo de Alexandria, talvez um dos judeus proeminentes, né, que morava no Egito, viveu entre os anos de 20 a.C. e 54 depois de Cristo. Então ele foi um contemporâneo de Cristo durante um determinado momento. Sem dúvida é o alegorista judeu alexandrino mais conhecido. Passa aí. Filo, mesmo tendo sido influenciado pela filosofia grega, sendo um judeu devoto, procurou defender o Antigo Testamento diante dos gregos e principalmente diante dos próprios judeus. Acreditava que a alegorização era necessária para evitar as declarações aparentemente impróprias sobre Deus ou afirmações aparentemente contraditórias do Antigo Testamento. Seu desejo de evitar contradições e blasfêmias levou a alegorizar o Antigo Testamento. E de certa forma isso aí não foi bom, porque trouxe problemas para a interpretação. Então, nós chegamos até aqui na história. A gente vai pegar a partir daí na próxima aula, onde nós vamos analisar ainda essa questão da alegorização da Escritura e vamos continuar historicamente acompanhando a evolução da interpretação das Escrituras até a gente chegar nos dias atuais. Mas essa condição, gente, de alegorizar a Escritura é um problema dos nossos púlpitos hoje. Tem muito pastor que alegoriza demais a Escritura. E a alegorização, ela prejudica a interpretação da Escritura. Esse negócio de sair dando significado para tudo, né? Nós somos pentecostais. Nós temos a iluminação do Espírito Santo. Não há necessidade de alegorizar e inventar na Escritura. Nós precisamos extrair da Escritura a mensagem da Escritura. O que ela quer dizer, a gente tem que deixar a Bíblia falar. E não é falar pela Bíblia. Então esse problema da alegorização, você vê, ele é antigo. Ele começou antes de Cristo. E infelizmente até hoje tem muita gente que faz a alegorização da Escritura. Na aula passada eu disse para vocês que eu ouvi uma mensagem de um pastor que pregou que Jesus entrou no barco. O barco se distanciou da praia e Jesus do barco pregava as multidões. Ele deu significado para o barco, deu significado para a praia, deu significado para a água, deu significado para a distância que o barco se afastou da praia, deu significado para tudo. Olha só, vocês se lembram daquele texto de Isaías que diz que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus. Pai da eternidade, Emanuel, Príncipe da paz. Olha a mensagem que eu ouvi. É bonito, mas não é a verdade. Presta atenção. Davi pegou 5 pedras à margem do Jordão. Colocou na sua capanga. E quando ele foi enfrentar Golias, ele tinha 5 pedras. O texto lá diz que ele pegou 5 pedras. Ele tinha 5 pedras. E ele enfiou a mão na capanga para arremessar a primeira pedra em Golias. Quando ele olhou, ele não podia jogar. Aquela pedra era Príncipe da Paz. Ele teve que guardar a pedra na capanga. Então ele enfia a mão na capanga e pega outra pedra. Não podia lançar, que era um maravilhoso. Guardou a pedra na capanga. Pegou a terceira pedra. E aí foi até que ele pegou a pedra certa, que era o Deus forte.
Aí ele jogou o Deus forte na cabeça de Golias e Golias caiu morto. Gente, é muita imaginação, não é não? Já não basta o tamanho do Golias e ainda a esperteza da pedra, né? Então tem que sair escolhendo o Deus forte dentro da capanga para chapar na cabeça do gigante. Então é muita criatividade desnecessária, gente. Professor Cleuber, Oi. sem falar o que a gente está vendo no dia de hoje, que a palavra de Deus tem sido deixada de lado, e as pessoas têm levado por um caminho de revelação em revelação, aonde não tem um fundamento. As pessoas dão crédito cegamente isso, quando a verdadeira revelação está fechada. Olha só. Você já estudou, foi aluno do Jeová e deve ter aprendido com o Jeová que há uma diferença na Bíblia entre revelação e iluminação. Né? Não tem revelação mais. Verdade. Revelação não tem mais. Hoje tem Verdade. iluminação, né? Pra você compreender a Escritura. Mas em relação ao que você disse, é só abrir a Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 18. Deixa eu só pegar meu carregador aqui, que está acabando minha bateria. Então, Vai lá, fica à vontade. Rapaz, o irmão é ligeiro, esse William. Viu? Colossenses 2, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões. Então, não existe esse negócio de se basear em visão. Você tem que se basear na Escritura. Palavra. Na palavra. Gente, eu fui convidado por um pessoal que eu conheço para ajudar uma igreja na área do ensino bíblico. Então eles me convidaram e os cultos de ensino lá na igreja deles, eu não vou mencionar o nome da igreja, era nas terças à noite e eles usavam a revista Betel. E eles me deram autonomia para ensinar as lições da revista Betel, mas do meu jeito. Então eu fiz uma estrutura didática para os textos e fui ministrar. Eu ministrei estudos lá nessa igreja durante um período de 6 meses, até o Espírito Santo nitidamente falar comigo que era hora de eu ir embora. Porque o que era para eu realizar lá na força dele, ele já tinha feito através de mim. E eu então pedi para sair de lá e fui de volta para a antiga congregação. Mas essa condição de se basear em visão era um problema sério dessa igreja. Num dia da escola bíblica lá, no culto de ensino, algum irmão, eu não sei porquê, né? Cargas d'água, mas é claro que foi na direção do Espírito, me perguntou o que acontecia com alguém quando ele morria. Se o morto voltava, se aquelas sessões mediúnicas do Espiritismo eram de fato possíveis, né? E eu usei o texto de Eclesiastes, eu acho que 9:5, que diz que os mortos não sabem coisa alguma, mas sua memória jaz no esquecimento. E eu tô falando sobre isso, que morto não volta, morreu, ele fica aguardando lá no Hades até o dia da ressurreição,
e o diácono lá na porta da igreja olhando para mim e fazendo assim com a mão, rejeitando a minha palavra. E eu olhando para ele, ele balançava a cabeça, memeava a cabeça, fazia assim com a mão. E eu me dirigia a ele diretamente. Falei, o que foi, meu irmão? Você quer falar alguma coisa? E ele não falou nada e eu continuei a minha fala, dizendo que morto não volta. A Escritura garante isso, deixa bem claro, que ao morto está ordenado morrer a uma só vez, e depois disso o quê? Ao indivíduo morrer uma só vez, depois disso o juízo, né? Então, olha só. O que tinha acontecido eu só descobri depois. Ele foi orar no monte. No monte ele teve uma visão do pastor falecido da igreja dele. E na visão do pastor falecido que ele teve, ele quis trazer direções para a igreja, dizendo que o pastor tinha aparecido para ele direcionar a igreja para um caminho segundo a revelação do pastor. E eu descobri isso aí depois. Eu falei, a revelação ou foi da carne ou foi do diabo, porque morto não aparece para ninguém para dar instrução, né? Então olha o nível que as nossas igrejas chegaram, gente, com essa condição de basear-se em visões. Pessoal, Oi. aproveitando esse gancho aí na nossa aula, eu queria, na verdade quero, que o senhor me tire uma dúvida, na verdade um esclarecimento sobre uma passagem, o senhor já está falando de que é aquela passagem que Jesus pega no momento em que ele está no monte, né? Diante dos discípulos, aparece Elias e Moisés. Ok. Elias, pelo testemunho da Escritura, não morreu. Moisés, a Bíblia garante que ele morreu, que foi sepultado pelo próprio Deus. Mas Judas, versículo 9, atesta que o arcanjo Miguel teve que contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Vocês se lembram disso, né? Uhum. Então, esse Judas, verso 9, é uma citação de um texto dos Hebreus, de um livro chamado A Ascensão de Moisés. Os judeus ensinam que Moisés ressuscitou. E eu acredito nisso. Por quê? Porque lá no Monte da Transfiguração apareceu para Jesus tanto Moisés quanto Elias. Mas com um objetivo. Elias não tinha morrido, ele subiu no redemoinho, né? E Moisés, então, ressurgiu dos mortos. Por isso teve condição de aparecer lá na Transfiguração. Lá na Transfiguração, os discípulos ouviram a voz de Deus, dizendo: eis o meu filho, a ele ouvi. Por 3 vezes a voz de Deus falou sobre Jesus Cristo. A primeira foi no batismo. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A segunda vez foi na Transfiguração e a outra está lá no livro de João. Na Transfiguração, Deus disse: eis o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, escutem o meu filho. Quem estava lá no monte com ele? Moisés e Elias. Quem foi Moisés? Um grande homem, um grande o libertador do povo, que conduziu o povo do Egito para a terra. Não possuiu a terra, morreu antes, mas levou o povo até o limiar da terra. Moisés é mencionado no Novo Testamento como o autor da lei, do Pentateuco. O próprio Jesus menciona que Moisés, como escreveu Moisés? Moisés disse, Moisés fez isso. Então Moisés representa a lei. Elias é a figura profética na concepção judaica
como ter sido o maior de todos os profetas. O judeu considera Elias como o maior dos profetas. O que é lei e profetas na Escritura? Não é todo o Antigo Testamento? Se lembra de Jesus ressurreto no caminho de Emaús? E eles, depois que percebem que Jesus era o Cristo, quando os olhos deles são abertos a partir do pão, a Bíblia diz que Jesus começou a expor em Moisés e foi pelos profetas falando a respeito de toda a revelação sobre o Messias. Então, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração representa o Antigo Testamento. E Deus está falando, tá vendo aí? Está Moisés e Elias. Mas escutem o meu filho. Jesus é a revelação maior de Deus. Jesus dá toda a autoridade ao Antigo Testamento. Por isso que você tem que ouvir o Cristo. Esse foi o motivo da transfiguração e onde apareceram Moisés e Elias. Professor, mas Jesus fala que nascido de mulher não tem um maior que João Batista, não, né? Pois é, mas o problema é que os judeus não consideram o Novo Testamento. Ah, sim. Tá. Então, então tá certo. Os judeus não consideram o Novo Testamento. Para os judeus, o maioral entre os profetas era Elias. Mas é o seguinte... Elias. Continua aí o seu raciocínio a respeito desse texto aí, que nascido de mulher não tinha ninguém igual João Batista, mas o menor no reino do céu, o menor no reino do céu maior que ele. Era maior do que ele. Você é maior que João Batista. Realmente é. Então, meus queridos, foi por isso que aconteceu a transfiguração. Explicou, Wilson, ou não? Sim, ficou claro. Agora o senhor abriu outro parêntese. nesse outro texto aí também. É porque o professor de teologia, ele citou esse texto que o irmão acabou de mencionar, que, no caso, não sei se é verdade, mas ele usou dizendo que, no caso, João Batista, o profeta, ele não teria feito parte do reino. Ele faz uma divisão lá, porque ele usou essa passagem assim, ele disse assim, né? Quem que é menor do que o menor? Porque se ele era o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Olha só, para nossa concepção, nós que consideramos toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, como a Escritura, eu postei um artigo que eu escrevi aí, refutando a fala do pastor lá, que diz que a Bíblia é um livro insuficiente e desatualizado. Eu postei naquele dia um artigo que eu escrevi sobre o Espírito Santo e as Escrituras. Ou seja, a Bíblia inteira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é a palavra de Deus. Então, para nós, João Batista foi o último profeta da Antiga Aliança. Mateus 11. Ele encerrou o período profético da Antiga Aliança, gente. Então, o último profeta do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança não foi Malaquias. Foi quem? João Batista. João Batista. João Batista. Então, na época de João Batista, então, a Bíblia deixa bem claro que o reino de Deus era tomado por violência ou por esforço. Aqueles que se esforçam apoderam dele. Na nova aliança, você precisa nascer de novo. Já é uma atitude de graça. Então você não está mais sob a lei, você está sob Cristo. Por isso que a transfiguração deixa claro: não escutem a lei, escutem o Cristo, porque Jesus é o fim da lei. Pode ser o fim final ou fim como finalidade. Então você tem que seguir os ensinamentos do Cristo, o Sermão do Monte. E eu digo para você, seguir o Cristo debaixo da graça
é mais puxado que a lei, ou não? Não, porque o Não, porque o Espírito Santo é que te conduz, gente. A gente pentecostal tem uma dificuldade enorme de entender a diferença entre graça e obra. Vocês são salvos não porque merecem ou fizeram alguma coisa, mas por causa da graça de Deus. A salvação é só pela graça, não é meritória. Não é meritória. É pela graça. Não adianta subir... Nada que eu faça... Não adianta subir degrau de joelho. Não adianta fazer voto, promessa. A salvação vem mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Você só tem que crer. Só que quem crê faz boas obras. É o versículo 10 de Efésios 2. Efésios 2. Quem crê não transgride, né? Então, Efésios 2, 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra feitura em Efésios 2:10 no grego é a palavra poema. Significa poema. Você é um poema de Deus se você já nasceu de novo. E você foi feito por Deus, nova criatura, para andar caminhos sobremodo excelentes. Então, as boas obras fazem parte da vida de qualquer um que já nasceu de novo. Amém. E você não faz para ser salvo. Você faz porque é salvo. É diferente. Tem gente que faz procurando a salvação. Nunca vai encontrar. Porque a salvação é só no Evangelho. A Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Qualquer um que crê no Cristo experimenta a graça de Deus e faz as boas obras, porque Deus coloca no seu caminho obras para serem realizadas. É assim que funciona o Evangelho. E João Batista, então, ele fechou um ciclo dos profetas da antiga aliança. E Jesus é o profeta da nova aliança. E cada um de vocês que eu estou vendo aqui no meu monitor aqui, estou apontando o dedinho para vocês. Vocês são profetas da nova aliança. E a Bíblia deixa bem claro no final de Malaquias que antes do sol da justiça aparecer, viria primeiro Elias. E vocês estão no ministério de Elias como igreja para proclamar a segunda volta de Cristo. João Batista veio na unção de Elias, não era o Elias literalmente, veio na unção de Elias para preparar o primeiro advento do Cristo. E você agora, como igreja, na unção de Elias, tem a missão de preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. Amém? Amém. Amém. É isso aí. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus, palavra maravilhosa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então nós vamos, na próxima aula, continuar estudando a história. Aí depois a gente vai entrar na prática. Vamos usar a hermenêutica verdadeiramente. Professor Gleuber, eu trazer um pouco aquele relatório, tinha um relatório da pregação, como é que ficou? Pois é, eu estou esperando. Vocês podem enviar para mim no meu WhatsApp privado, se quiser, no meu e-mail, vocês que decidem. Eu só quero saber se vocês fizeram e o que estão pregando nos púlpitos das nossas igrejas. Se as pessoas estão usando de fato o texto bíblico e estão interpretando a palavra de Deus. Professor, eu tenho esse mês de férias e eu estive observando, visitando algumas igrejas e eu observei a carência que se tem da palavra de Deus.
Em lugares que hoje você não percebe nem uma leitura da palavra. Parece que os ensinadores de hoje, ele absorveu tanto conhecimento que ele não precisa abrir mais a palavra para fazer a leitura, para fazer referência ou trazer um estudo sistemático dela mais. Não, já está na mente, e aí já emenda ali, sai tanta coisa ali, menos a palavra do Senhor. É o que eu tenho observado ultimamente. É muito triste isso, né? Professor, eu não fiz anotação não, eu tinha até esquecido, mas eu vi a pregação lá na minha igreja, o Salmo 73. Leu o Salmo 73, mas aí, na verdade, ficou muito longe, não trouxe a mensagem do Salmo 23, porque, na verdade, o pregador, por exemplo, a pregação, ela tem início e meio, ela mostra, aponta, ela pode sair, mas ela tem que voltar para o texto, né? Então, ela não pode sair do texto. Pois saiu, acho que ela nunca mais achava, porque ela foi muito longe. Foi tanto assim diferente que eu não quis nem. Eu falei, não, como é que eu vou anotar um negócio desse? Passou longe, longe, pastor. Longe, mas longe mesmo. Acontece, infelizmente acontece. Agora é até bom que a gente fica mais crítico agora, né? Fica crítico. Olha e só. Isso serve até pra gente. Nós estamos organizando alguns eventos de pregação expositiva da Escritura. E eu vou envolver vocês nisso aí. Vão ser aos sábados. Legal. Para quem tiver tempo, é claro. Vão ser aos sábados no período da manhã, naquela livraria Antioquia, lá no centro. Uma livraria evangélica. Então já teve o primeiro. O primeiro foram exposições na carta de Tiago. Eu fui um dos pregadores. A gente vai estar sempre levando pregadores para pregar a Bíblia expositivamente, interpretando e aplicando a Bíblia, para vocês terem noção como que funciona, para daqui a um tempo vocês estarem fazendo esse tipo de exposição da Escritura. Essas aulas é online ou presencial? Lá na Antioquia. Lá vai ser presencial, mas a gente vai organizar de certa forma quando já tiver o pessoal aí imunizado com vacina e tudo, e respeitando todo o distanciamento necessário, as medidas protetivas, para não ter problema nenhum, que a gente também é coerente, é pentecostal, mas não é bobo, né? Uhum. Então, a primeira já teve, a gente está organizando a segunda e eu vou envolver vocês nisso aí. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês na aula, dizer que eu estou muito feliz com essa turma, os alunos novos e os que já faziam parte da FACEB, e eu creio que vocês serão os novos pregadores pentecostais que vão trazer a Bíblia para o púlpito, vão trazer de volta a Bíblia para os púlpitos das nossas igrejas, para que essas pregações sejam feitas de maneira expositiva. Amém. Amém. Eu creio. Amém? Amém. Amém. Eu conto com vocês. Amém. Meus queridos, então, se alguém quer falar mais alguma coisa, tem mais alguma dúvida, esse é o momento. Tá tudo tranquilo, então? O texto, tá, eu acabei anotando aqui no caderno, mas eu vou... José Nildo, você anotou, se for algo assim, claro, você pode fotografar no WhatsApp e mandar para mim, não precisa de muita coisa, não. Ah, tá joia. Não, tá ok. Tá ok? Vocês me procuram, é uma coisa bem procura o resumida. meu lá no privadinho lá e manda, para não ficar algo exposto aí no grupo inteiro. E tá tudo certo. Não, Professor, tá ok, professor, e o cara que vai pregar o Salmo 70 e acaba pregando o Salmo 91, o que é que o senhor diz disso? Uai,
Se ele pregou pelo menos o Salmo 91 do jeito certo, tá bom, né? Rapaz, tem cada coisa que eu vou dizer para o senhor, viu? Mas por exemplo, o Salmo 91 é um salmo bem conhecido, né? Já pensou se você fosse criar uma imagem de Deus com base no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ok. Lá o texto diz que nós estamos debaixo das suas asas. Deus tem asa? Interessante, né? Então Deus tem braço, Deus tem perna, Deus tem olhos, Deus tem asas? Não. Isso aí são figuras de linguagem. A gente vai aprender isso aí, figuras de linguagem, para mostrar o cuidado de Deus para conosco. Então, no caso de dizer que Deus tem pena e asa, é uma figura de linguagem chamada zoomorfismo. É você atribuir características de animal a Deus. A gente vai aprender isso aí tudo. Deus não tem asa. Legal. Não. Deus não tem asa, não. Mais alguma questão? Tá todo mundo tranquilo? Lohan, tranquilo. Continuou cortando ou deu para entender bem? Não respondeu. William, muito obrigado pela sua ajuda na transmissão dos slides. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Até a volta do Cordeiro. Eu costumo dizer o seguinte: se Jesus voltar nesse ínterim, nesse intervalo de hoje até a próxima aula, se Jesus voltar, eu vou estar lá debaixo da árvore da vida, e quem quiser bater um papo comigo é só passar por lá. Professor, pode falar. Professor, Josadak, minha primeira aula hoje, e minha internet aqui também tá legal não. Tô na internet do telefone, acabando com ela aqui.